Vingador dos cinemas, lendo quadrinhos, Disney versus Neil Gaiman. Cara, mais uma treta envolvendo a Disney. E por último, lançamentos da Panini. Vocês não têm noção. Cara, é muita coisa. Na verdade, são os lançamentos de dezembro da Marvel, da DC e novembro da DC. E antes da gente começar esse programa, olha só, deixa eu te pedir uma coisa. Aqui embaixo tem uma mãozinha que ela tá assim, ó. Só que é um pouco menos torta que essa. Aperta nela, tá? Aperta que isso é muito bom. Isso faz a gente aumentar o salário da redação de jornalismo do Dois Quadrinhos News, que resume-se a eu e aquele gato ali. Vamos começar com a imagem da semana, que não tem como ser outra, que é o Samuel Jackson. Sim, o nosso querido Nick Fury, comprando o gibizinho na Golden Apple Comics, em Los Angeles. Eu acho que vocês vão concordar comigo, que a coisa mais legal dessa imagem é que a gente está vendo um cara representativo dentro do universo de cinema da Marvel, que não é lombadeiro. Tu vê que ele tá ali no single issue, é um homem comum procurando as suas mensalzinhas, ou mensaizinhas. Enfim, eu acho que a única falha dessa notícia é que a gente não consegue saber quais gibis ele comprou. Mas, pô, é legal ver um cara assim, né, lendo quadrinhos, né, um cara grande. O Samuel Jackson já manifestou várias vezes que ele curte histórias em quadrinhos. E deixa eu trazer uma curiosidade. Vocês devem saber que lá em 2004, quando a Marvel lançou o Supremos, o rosto do Nick Fury, do personagem, era justamente baseado no semblante do ator. E depois de uns anos, o próprio Samuel Jackson acabou sendo contratado para viver esse personagem nos cinemas. A curiosidade é que não havia uma permissão do ator para a Marvel fazer isso. Aí uns anos depois, o Mark Miller foi falar com o próprio Samuel Jackson, né, que é o roteirista do quadrinho, foi falar com o ator, e o Samuel disse, cara, beleza, sabe, eu não fiquei triste nem nada assim, nem reclamei, porque tu me conseguiu um acordo com a Marvel para fazer 9 filmes. Na prática, essa ideia de usar rosto de ator em quadrinhos gera muita polêmica. Já teve um momento que, por exemplo, a Marvel proibiu, né? Ela falou pros artistas, cara, parem de fazer isso porque isso vai causar algum problema. Neil Gaiman contra a Disney. Olha aí. Essa não vamos dizer assim, é um acontecimento dessa semana, mas o Neil Gaiman já vem participando dessa treta há algum tempo. Deixa eu primeiro te mostrar o tweet que ele fez. Olha só. Ele comentou que se você está se perguntando se a Disney pagou o que deve aos autores, ilustradores, desenhistas que eles relicenciaram e publicaram, a resposta é não. Apenas os autores de grande nome foram pagos. E ele colocou junto ali a hashtag Disney Must Pay. Tá, vamos lá. Essa treta, ela começa em 2020, né, no ano passado, quando Alan Dean Foster, que é um roteirista que escreveu diversas novelizações, né, por exemplo, Star Wars, Alien, ele veio ao público exigir que a Disney pagasse eu acho que é assim que se conjuga, mas ficou meio esquisito. Nos últimos anos, a casa do Mickey Mouse comprou várias empresas, né? A Lucasfilmes, a Fox. Só que, ao mesmo tempo que agora eles têm os direitos de diversas franquias legais do cinema e da televisão, eles também têm os deveres. Só que eles não estavam honrando os contratos. Aí, em abril desse ano, surgiu a hashtag Disney Must Pay e todo um movimento de autores justamente pedindo que a Disney honre os contratos e pague-os por conta da utilização das obras que eles lançaram. Cara, sabe o que eu penso? Assim, se tu quer uma explicação porque as linhas de quadrinhos de super-heróis têm tanta história ruim, cara, eu acho que é isso, sabe? A história das histórias em quadrinhos, por exemplo, nos ensina como os quadrinistas, né, os autores originais, sofrem na mão das grandes empresas. Então o que os caras estão fazendo hoje em dia é ganhar publicidade, trabalhando numa major, e depois eles vão fazer, sei lá, alguma coisa para ver série, filme, e ganhar dinheiro de verdade. E eu acho que a parte ruim disso é que a gente acaba tendo, parece que as ideias que são usadas nos quadrinhos de super-heróis, né, de linha, da Marvel, da DC, meio que são ideias secundárias, né? O cara não pega uma baita de uma ideia e usa pra Marvel e pra DC. Ele guarda pra usar no autoral, onde ele vai ser realmente valorizado. E essa semana a Marvel lançou um trailer da nova revista mensal do Venom, que provavelmente reiniciou a numeração justamente por conta do filme que tá nos cinemas. E o que é legal aqui, tá? Primeiro, spoiler, e segundo, também tem que te avisar que esse quadrinho ele só deve chegar no Brasil daqui a talvez um ano, porque ele nem saiu ainda nos Estados Unidos. Tá, vamos lá então. Spoilers do Rei das Trevas. Nessa nova revista, a gente vai ter 2 Venoms. São 2 roteiristas, né? É o Ran V
e o Al Ewing. Um deles vai trabalhar o Ed Brock, que vai estar no espaço como o novo Rei das Trevas, e o Ram V, eu acho que é ele, vai trabalhar o Dylan, que é o filho do Ed Brock, que vai estar atuando como Venom, justamente protegendo o nosso querido planetinha. E os desenhos dos dois momentos vão ser do Brian Hitch, que eu acho meio esquisito porque é um cara que, sei lá, ele é mais do gibi de ação, e aí ele tá num gibi que, sei lá, geralmente flerta com terror. Eu quero ler pra tirar as minhas próprias conclusões, assim. Tá, vamos falar de lançamentos da Panini? Cara, foram 3 lives essa semana, onde eles anunciaram muita coisa. Então eu não vou comentar tudo, porque, cara, é gibi que não acaba mais. Eu vou trazer então os principais destaques, começando com Estado Futuro. Sim, esse é o nome do Future State aqui no Brasil. Eu não sei muito bem como explicar essa iniciativa, no sentido de que ela não é sei lá, não é uma mega saga, não é um evento. É meio que durante 3 meses aqui no Brasil, toda a linha de quadrinhos regular da DC, né, tipo as revistas mensais, vão virar Future State, onde é um evento, então, acho que é o melhor jeito de caracterizar, que a gente vê futuros possíveis dos personagens. Cara, é uma iniciativa que, quando ela saiu nos Estados Unidos, eu meio que caguei pra ela, porque ela é resultado de outras iniciativas da DC que foram replanejadas e acabaram virando o Estado Futuro. Mas eu dei uma pesquisada melhor e, cara, parece divertido. Acaba sendo uma boa forma da galera que não lê DC começar a ler esses personagens, né? Porque meio que tudo são todas histórias autocontidas, então tu pode ler cada uma delas. A boa notícia é que a Panini vai publicar todo o Future State aqui no Brasil. Isso é legal, então a gente vai poder ler basicamente tudo. A parte ruim, que é o que alguns leitores reclamaram, é que a forma de publicação não tá como saiu nos Estados Unidos. Porque lá as revistas são definidas em famílias, né? Então tem tipo a família do Superman, a família do Batman e a família da Liga da Justiça. Que meio que, pelo que eu entendi, os futuros desses títulos são parecidos. Ou pelo menos a proposta é semelhante. Ainda falando dos quadrinhos de novembro da DC, a gente tem ali o Y, o Último Homem, que vai ser republicado, né? Vão ser 5 encadernados deluxe. Tu deve conhecer esse quadrinho, né? Ele é um clássico da Vertigo, é muito legal. É sobre o último homem da Terra. Aconteceu uma espécie de praga que matou todos os homens. E o último homem é um idiota. Então, eu tô acompanhando a série de TV e eu tô no último episódio, né? Que saiu, que é o 5º. Cara, começou muito legal e agora tá meio lento. Eu tô meio preocupado se essa série vai ser renovada para a próxima temporada, porque eu não tô vendo muita gente comentando. Sei lá. Tá, e pra terminar os lançamentos de novembro, tem o Arqueiro Verde ano 1, que eu tenho aqui a edição mais antiga, né? Essa é uma publicação lá de 2007, que não inova muito assim na origem do personagem, mas é muito boa. Essa vai ser a comemoração, né, de 80 anos do personagem aqui no Brasil, pela Panini. Cara, vamos lá, né? Assim, fico muito feliz que o ano 1 saia de novo no Brasil, porque eu adoro os desenhos do Jock, assim, é um baita de um quadrinho. Só que, cara, 80 anos de Arqueiro Verde e a gente não tem a minissérie Caçadores encadernado pela Panini, sabe? Eu acho que eles estão demorando para lançar um gibi que é um clássico aí da DC. Agora vamos falar de Marvel e mais especificamente ali dos lançamentos de dezembro, que a gente vai ter um momento no tempo, que é esse quadrinho que saiu nessas 2 edições, que é o Homem-Aranha 122 e 121, em 2012 pela Panini. E cara, vamos lá, no mundo normal, eu diria que, cara, o que a Panini tá fazendo? Esse gibi cara, é muito ruim. Só explicando, tá? A gente teve o One More Day, né, um dia a mais lá do Homem-Aranha, onde teve o pacto com o Mephisto e todo aquele esquema de apagar o casamento do Peter, né, com a Mary Jane. Isso já deixou os fãs muito tristes. Alguns anos depois, né, mais especificamente ali em 2010 nos Estados Unidos, o Joey Quesada voltou para tentar explicar melhor o que aconteceu no pacto com o Mephisto. E sabe aquele ditado que diz que quanto mais tu mexe no cocô, mais ele fede? Ah, cara, eu acho que, sei lá, parece que o editorial da Marvel tava meio inseguro, viram que fizeram cagada, aí tentaram dar uma consertada. Tipo, eu preferia que, pô, se foi feito todo o lance lá do pacto, cara, acredita na ideia, sabe? Tipo, vamos até o final então. Mas por que a Panini tá lançando esse quadrinho no Brasil, né? Relançando? Por conta do filme. Sim, porque é logo aqui que a gente vê o lance do Doutor Estranho tá envolvido em toda essa treta da volta da identidade secreta do Homem-Aranha. E essa é a trama que provavelmente vai aparecer ali no Homem-Aranha Far From Home. Não, No Way Home. Acho que é isso. Tá, agora vamos falar de um baita de um acerto da Panini. Homem-Aranha História de Vida anual
vai sair como uma revista mensal no Brasil. Cara, que legal, que legal. Eu tava preocupado, porque eu tenho um encadernado do História de Vida, e sei lá, eu não queria ter que comprar um novo encadernado, né, para ler essa história, mas aqui a gente tem a perspectiva do JJ Jameson sobre o envelhecimento justamente do Peter Parker, né? Ele observa todos os acontecimentos da História de Vida, o que deve ser muito legal. Aí, para terminar, a gente tem 2 resgates aí de quadrinhos clássicos. Um deles é o Esquadrão Supremo e o outro é o X-Men Operação Tolerância Zero. A primeira delas é uma minissérie da Liga da Justiça, que dá pra a gente considerar aí uma das primeiras desconstruções antes do Watchmen, né, do gênero dos super-heróis. E o outro é um crossover mutante ali dos anos 90, que vem logo depois da saga Massacre, onde novamente os X-Men levam a culpa de tudo e são perseguidos. Deixa eu puxar uma curiosidade, que talvez tu não vai acreditar. Sabe esse lançamento do Esquadrão Supremo? Então, primeiro, cara, que legal, porque eu queria muito ter isso na minha coleção. E segundo, vocês sabiam que o Mark Gruenwald, que é o roteirista, né, que escreveu essa minissérie, ele era tão fã, mas tão fã do gibi, que ele pediu no testamento que as cinzas dele fossem misturadas com a tinta das impressões da Marvel da HQ. Então, para finalizar, vamos falar dos lançamentos de dezembro da DC Comics. Eu vou destacar 2 HQs. Primeiro, o Superman Esmaga a Clã, que eu tô empolgadaço para ler, né? Um quadrinho que ganhou 2 prêmios Eisner e que adapta uma história para rádio, onde o Superman vai enfrentar a Ku Klux Klan, cara. Olha que interessante. Tá, e para terminar, a gente tem o Ônibus do Flash do Geoff Johns, que vão ser 2 encadernados no Brasil, né? Na verdade, existe um terceiro ônibus, mas ele meio que já sai da fase cronológica, então a Panini vai fechar justamente na principal fase do Geoff Johns. Então, eu nunca li essa fase completa. Na verdade, eu só li uma parte Na verdade, eu li o primeiro arco do Geoff Johns no Flash, e, cara, ele manda bem demais. Eu realmente gosto bastante dessa história. Tá, e qual foi a polêmica desse lançamento em especial? Antes da fase do Geoff Johns, a gente teve nos anos 90, porque essa fase do Johns é pós anos 2000. Nos anos 90, teve a fase do Mark Waid, que foi o cara que reinventou o Wally West, né? Ele realmente, sabe, recontou a origem do personagem, criou a força de aceleração. Então, logicamente, a fase do Geoff Johns acaba sendo uma sequência da fase do Mark Waid. E o Geoff Johns também foi muito importante pro Flash, né? Porque ele foi o cara que revitalizou toda a galeria de vilões. Ele, por exemplo, criou o Flash Reverso do Wally West, né? O terceiro Flash Reverso. Então, nesse caso, eu entendo a Panini, porque eu imagino que para publicar a fase do Mark Waid, que é a fase anterior, iam ser muitos encadernados, e eles preferiram lançar uma fase mais curta, né? E não, sei lá, não lançar 5 ônibus, 4 ônibus, sei lá. Talvez aí também seja uma forma deles testarem o personagem em outro formato e lançar. Tá acabando mais uma edição do teu resumo semanal de notícias. Lembra de comentar aqui embaixo qual o lançamento da Panini te deixou mais empolgado. Tu concorda que é uma insanidade lançar um momento no tempo? Digo assim, cara, por um lado então, é legal, porque tá no filme, mas por outro, só pode ter sido sacanagem da Marvel, cara. Tipo, de todos os arcos do Homem-Aranha, os caras resolveram adaptar justo um negócio, sabe, bizarro desses. Como é que tá a tua expectativa então para esses lançamentos, né? O que tu realmente pretende pegar? E, principalmente, qual quadrinho tu acha que o Samuel Jackson tava comprando na Comic Shop? Né? Considerando que ele tá comprando um gibizinho mensal. Lembra de comentar aqui embaixo. E eu espero que a tua semana seja muito boa, tá? E vai ter muito vídeo no canal semana que vem. Vai ter uns vídeos mais profundos, vai ter umas discussões. Eu tô planejando umas coisas boas, tá? Tchau.